Olá, pessoas curadoras! Todos nós temos a capacidade da cura dentro de nós. Faz parte do nosso sistema fisiológico. Ele é constituído para fazer uma limpeza interna. Quando a gente não está bem, o nosso organismo começa a colocar para fora. De alguma maneira, ele nos avisa que não está muito bem e nos coloca numa prontidão ou numa certa indolência para dar um respiro, para dar uma certa tranquilidade para que ele possa fazer o serviço duro de combater o que não está nos fazendo bem. Então a cura é algo inerente a todo ser vivo. Vocês já viram um bichinho também, né? Cachorro, quando não está bem, ele não come, ele bebe mais água, ele vai lá e come umas plantas que ele sabe que faz bem, ou que pelo menos não vai fazer mais mal. Se nós pudéssemos nos conectar com a natureza, a essência de cura que nós temos, muitas das doenças que nós mesmos acabamos provocando no nosso corpo e no mundo, talvez não existissem mais. Então, comecei chamando vocês de curadores porque uma das curas que só nós podemos fazer na nossa vida é a cura dos nossos relacionamentos. Relacionamentos aqui no sentido amplo, tá, pessoas? Os relacionamentos com as outras pessoas, não só o afetivo, mas também o familiar, né? Relacionamento com filho, com pais, parentes, de amizade, relacionamentos com pessoas com quem trabalhamos, que não somos amigas, mas somos parceiros de trabalho, colegas de trabalho, parceiros de sociedade, muitas vezes somos sócios de uma pessoa, e inclusive também os de relacionamento, né? E a cura é quando a gente tem algum atrito com uma pessoa que a gente goste ou que a gente não goste, tanto faz. Essa prática de hoje é para curar qualquer coisa de negativo que tenha ficado nessa relação. E por que isso, Fátima? Porque nós temos, tudo é energia, né? Já falei aqui algumas vezes, tudo é energia. Quando nós estamos mal com alguém, quando a gente não consegue desapegar do mal-estar causado na relação, alguma discussão que a gente teve, alguma intenção ou preocupação, ou acredita que o outro falou algo para e ficamos chateados com a pessoa, isso não faz bem para a gente e nem faz bem para o outro, porque ainda que a gente deixe de falar, ou que a gente não veja aquela pessoa nunca mais, existe uma relação energética negativa em relação àquela pessoa. E mesmo a gente fazendo de conta que esqueceu, jogando lá no inconsciente, essa energia permanece e ela não nos favorece e também não favorece a outra pessoa. Independente de como essa pessoa se sinta a nosso respeito, nós podemos fazer um movimento energético. A prática de hoje é totalmente dentro de um viés energético. Então, se tiver alguém nesse grupo que não acredite nisso, não tem problema nenhum não fazer essa técnica, não querer experimentar, mas ela pode ser muito interessante quando você estiver diante de uma situação mal resolvida com alguém e não conseguir chegar nessa pessoa para pedir desculpas ou para querer entender o que foi que ela fez ou minimizar o mal-estar em relação a ela, essa prática é fantástica para isso. Algumas pessoas acham que seria uma manipulação energética. Não. Por quê? Tudo que a gente faz com a intenção do bem não tem como se tornar algo negativo para outra pessoa. Vocês vão ver que tem todo um respeito, né, para convidar essa pessoa, para ter esse diálogo energético. É disso que se trata a técnica, eu costumo chamar de diálogo energético, onde eu não consigo conversar com a pessoa aqui, ela não quer me ouvir, ou a gente começa a conversar e já começa a discutir, aí o que estava ruim fica pior ainda. Relacionamentos acontecem muito isso.
Então eu vou buscar um outro nível, um nível acima desse nível físico, para tentar acessar o entendimento daquela pessoa com a minha boa vontade, com o meu bem interior, de me aproximar dela e solucionar o conflito que está nos afastando, que está fazendo com que a gente não consiga mais se relacionar tão bem. Então, essa prática de hoje tem esse objetivo. Eu costumo passar para os clientes que têm problemas com filhos, com marido e mulher, muito comum, vários já usaram. O feedback que eu recebo é sempre assim, impressionante, Fátima. Eu não precisei nem fazer a semana inteira. Na quarta vez que eu fui fazer, a pessoa já veio falar comigo, ela veio conversar comigo e num outro nível, num outro padrão, veio conversar querendo também a mesma coisa que eu queria. É incrível. E é mesmo. Por quê? Porque energia é frequência. Então, se a minha frequência em relação ao outro se modifica, ainda que ele esteja muito chateado comigo, ele não vai conseguir manter o mesmo nível de frequência em relação a mim, porque eu mudei. Quando eu mudei, como a gente está ainda ali engatado naquela questão de conflito, eu elevei a minha frequência, eu meio que puxo ele também a elevar a dele. Ele começa a olhar para aquele contexto e a pensar diferente a respeito daquilo, a flexibilizar um pouco a forma como reagiu ou como a pessoa reagiu, no caso, como você reagiu, enfim. Experimentem, experimentem. Eu quero aproveitar para esclarecer para algumas pessoas, né, para todos que estão aqui. Eu tenho falado com algumas pessoas no privado, pessoas que me fazem perguntas, pessoas que me fazem solicitações. Então, assim, gente, não é inconsequente esse compartilhar de técnicas que eu estou passando para vocês. E também, assim, com a consciência de que elas não resolvem todos os problemas de todas as pessoas, porque existe todo um contexto de percepção de mundo, de nível de consciência, que faz com que as pessoas estejam em posições diferentes de entendimento sobre si mesmo, sobre suas relações com o mundo. Então, o que eu estou fazendo aqui é dando técnicas para vocês, práticas, ferramentas, instrumentos, para que vocês se sintam bem e se relacionem melhor com o mundo, com as pessoas e com as coisas que acontecem com vocês. Tá? Mas isso de maneira alguma deve isentar vocês de procurar ajuda terapêutica se conseguirem, quem quiser ir mais fundo nos seus processos, pessoas que não consigam fazer essas práticas, que estejam encontrando dificuldade, pode ser que sozinha não consiga realizar. Então, de maneira alguma eu estou dizendo para vocês, olha, com essas técnicas aqui vocês não precisam de mais nada nem ninguém no processo de autoconhecimento de vocês. Não é verdade, tá bom? Isso não passou pela minha cabeça. Ao contrário, na verdade, o que eu gostaria era que essas práticas, trazendo um melhor bem-estar, trazendo um aprofundamento do poder que você pode ter em relação a si mesmo, que você se interesse a expandir essa consciência e ampliá-la ainda mais para tornar esse conhecimento mais profundo e esse poder mais autêntico, mais genuíno, para usá-lo muito, não só a seu favor, mas em favor de todo o planeta. Tá bom? Então, voltando lá para a técnica é diálogo energético. Eu vou fazer um vídeo em áudio depois desse filme, eu vou colocar para vocês, desse vídeo, eu vou colocar para vocês a gravação do áudio que vai guiando vocês para fazerem quando quiserem, se quiserem, a técnica, tá bom? Então é preciso para isso ter alguém que eu esteja com alguma questão mal resolvida e que eu gostaria que a gente se entendesse. A técnica é com este objetivo. E aí alguém pode falar assim, mas Fátima, e se a pessoa não quiser? Então digamos que é algo que você ficou com muita mágoa da pessoa. E você, assim, eu quero tirar essa mágoa do meu coração, mas não estou conseguindo sozinha. A técnica vai te ajudar a fazer isso. E por que eu faria isso, Fátima? Se de repente foi ela que me ofendeu, eu estou com raiva dela, acho que eu estou certa de estar com raiva dela. Porque mágoa e ressentimento, raiva, são energias e frequências vibratórias muito baixas. E o que elas provocam dentro do nosso corpo? Toxinas. Elas funcionam como veneno. Elas nos envenenam não só
a alma, para que a gente se sinta bem, se sinta feliz quando a gente está em harmonia com o todo, mas também o nosso físico. Elas causam doença. Já existem estudos que comprovam que as células cancerígenas carregam uma alta dose de raiva, rancor, ressentimento, mágoa, que eu não botei para fora, eu não falei com a pessoa, eu guardei e isso foi me envenenando por dentro. Então, seja egoísta, positiva, faça alguma coisa por você, liberando o outro de você. Não é para ele ficar mal, é para que ele fique bem também, mas principalmente para que você fique melhor, sem aquele rancor, sem aquela mágoa daquela pessoa, você possa se sentir bem consigo mesmo. Tá bom? Então, essa técnica é para você liberar raiva, ressentimento, dificuldade de perdoar uma pessoa que fez muito mal para você. Isso está te corroendo, está te queimando por dentro, está te envenenando. Então, eu quero me livrar. E aí vem uma explicação básica, né? As pessoas acham que se eu for fazer essa técnica e perdoar essa pessoa, eu vou ter que voltar a falar com ela, eu vou ter que ficar amiga dela, eu vou ter que procurar e pedir perdão. Não, gente, não precisa. O perdão é algo que ocorre dentro da gente. Às vezes tem gente que fala muito, eu perdoei, eu perdoei, eu perdoei, e não perdoou de verdade. Quando toca naquele assunto, vem toda a ira, vem toda a raiva, vem toda a emoção de decepção, de tristeza. Então a própria pessoa percebe, nossa, eu achei que eu já tinha resolvido, eu não resolvi esse negócio, estava tudo aqui dentro ainda. Então não é o que a gente fala, eu perdoo, é o que a gente libera dentro da gente, emocionalmente, verdadeiramente. Então essa técnica também pode te ajudar a liberar mágoas e ressentimentos do passado que fizeram com que você guarde ainda de uma situação ou de uma pessoa essa coisa da raiva, do ressentimento, da decepção, da mágoa, algumas pessoas ira mesmo, né? Então a gente precisa liberar dentro da gente aquela emoção destrutiva, e quando a gente faz isso, a gente libera o outro também. E através dessa técnica, a gente faz isso fazendo um diálogo energético. Por que energético? Porque você vai visualizar a pessoa, vai conversar com ela, vai liberar tudo isso como se estivesse falando com ela, só que não é fisicamente. É aqui na visualização com uma gravação guiada que você vai se ver fazendo todo esse movimento na direção dela para se liberar. O que eu tenho de depoimento das pessoas que já fizeram essa prática, além da solução da pessoa vir procurá-la para conversar, para falar de uma outra maneira, ou para pedir desculpas, ou pedir perdão, seja lá o que for, é também que a questão que estava ali no conflito, ela é mais facilmente trabalhada entre as duas pessoas. Seja porque ela procurou você, ou porque você, depois de fazer o trabalho, resolveu procurá-la por alguma razão. Não é necessário, não é necessário, mas se você quiser, tá? Então, perdoar não é esquecer o que aconteceu ou simplesmente ter que ir falar com a pessoa e pedir perdão. Porque, inclusive, ela pode até nem perdoar. Mas no energético, quando eu peço perdão, e quando eu me perdoo, eu estou me trabalhando para não deixar que aquela energia do não perdão, que é a da raiva, do ressentimento, da mágoa, da ira, o que for, continue me corroendo. Quando isso acontece, quando eu me libero através dessa técnica ou de outras, existem várias técnicas para o perdão e para a liberação de mágoa, raiva e ressentimento, eu deixo de me lembrar daquela situação do passado que me trouxe aquelas emoções negativas, elas não vêm mais. Quando eu libero, eu lembro, conto a história, mas já não sinto mais a mesma coisa. Isso é assim, o termômetro de que você virou a chave para liberar aquela energia negativa que te oprimia, que te causava aquela, sabe? É quando você se lembra da situação e não dói como doeu lá no passado ou como doía quando você lembrava. Isso aí é uma forma de você verificar se você realmente perdoou alguém. Se você, quando lembra da pessoa, não tem vontade de ver, não consegue lembrar da coisa, vem logo um nó na garganta. O coração fica pesado e morrendo de raiva. Não perdoou não. Pode ter certeza que não. Tá bom? Tudo começa com a intenção. Então, quando se decidirem
se tem uma pessoa, né? Não vai inventar uma pessoa, mas se tiver uma pessoa, tem não tem na vida adulta alguém do passado que quando lembra do que aconteceu, do que fez, do que falou, do que vivenciou, vem aquela, né, aquela mágoazinha, aquele ressentimento. Mas pode ser que você não tenha, não vai inventar, não faça essa técnica, deixa aí guardada, de repente vai servir para você passar para uma outra pessoa que esteja vivendo isso, ou se acontecer alguma coisa você venha precisar usar. Então, primeiro passo para quem tem uma vivência, uma pessoa, uma situação que precisa deixar no passado, desapegar da emoção ruim que ela te trouxe, é a intenção. É muito importante que você não ache que a técnica por si só vai fazer o grande milagre. Igual algumas pessoas rezam no automático e acreditam que o ser superior lá, né, Deus, os santos, vão fazer alguma coisa com essa reza. A intenção, ela é fundamental para qualquer coisa que você decida fazer. É da intenção que vem a força energética para a realização de qualquer coisa. Então, quando for fazer a prática, intencione, você com você mesmo, é minha intenção realizar esta prática para me libertar de todo e qualquer mágoa, ressentimento, sentimento negativo em relação a essa pessoa. Independente se ela pensa a mesma coisa ou não a seu respeito, é você, é sobre você, não é sobre ela, é sobre você. Se dói em você, se machuca, se lembrar é difícil, coloque essa intenção de se libertar dessa emoção que ainda te incomoda em relação a esse passado, tá bom? Começa com a intenção. Procura um lugar tranquilo e aí segue a orientação que virá no vídeo a seguir, ok? Então, perguntas, dúvidas sobre esta técnica ou outras, mandem no privado e espero que vocês tenham uma excelente experiência e se preparem que domingo eu vou novamente abrir o grupo para ouvir o que vocês podem me contar a respeito ou alguma coisa que vocês estejam querendo perguntar sobre essas técnicas, tá bom? Grande abraço, até a próxima!